Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje, a nossa palestra, eu gostaria de chamar a bióloga, especialista em engenharia ambiental e mestre em educação, professora da Rede Municipal de Educação de Marau, onde desenvolve oficina de aprendizagem na Associação Beneficente São Francisco de Assis, professora da Faculdade FAB de Marau e consultora técnica da empresa Ecoambiental Passo Fundo, nas áreas de fauna, flora e educação ambiental. Seja bem-vinda, Silviane Poma. Muito boa tarde a todos. Queria agradecer o convite da Secretaria de Educação, Secretaria do Meio Ambiente, para poder participar desse evento tão importante, né, que é a Semana do Meio Ambiente. Queria agradecer também o Paulo e a Luane, que estão aí conosco, né, para fazer uma conversa hoje à tarde sobre o meio ambiente, né, nessa data comemorativa, encerrando, então, as atividades, né, mas não a preocupação e não o envolvimento com o meio ambiente. Se a gente está sempre envolvido. Pode passar o slide daí, Paulo. Muito obrigada. Então, pessoal, como o Paulo já falou, meu nome é Silviane, né? Resido no município vizinho de Marau, e eu gosto muito de falar sobre meio ambiente, é um assunto muito cativante, porque o meio ambiente é a nossa vida, é a nossa casa, né? Então, para que a gente possa estudar um pouquinho mais, fazer uma tarde um pouquinho diferente, o tema da minha palestra, da minha conversa, né? Espero que tenham perguntas aí, é o meio ambiente é a chave. Né? Será que o meio ambiente é a chave? Então, eu trouxe uma imagem aqui, né? Quando a gente fala em meio ambiente, o que vem na cabeça da gente? É uma imagem assim, bonita, né? De um rio com mato em volta. Não sei se esse rio é em Passo Fundo, se é aqui em Marau, se é na Amazônia, né? É um rio. A natureza, ela é linda onde ela estiver, né? E a água é a nossa fonte de vida, a gente não vive sem água, né? Então, o nosso meio ambiente, a primeira imagem que vem na cabeça da gente, quando fala em meio ambiente, é uma imagem assim, né? Ou é de uma árvore, é de um animalzinho, é isso que a gente pensa. Mas será que o meio ambiente é só isso que a gente está vendo aqui? Vamos ver, então. Se a gente prestasse um pouquinho mais atenção lá naquela imagem que eu passei antes, vocês viram que tinha água, né? O solo ali onde estavam plantadas todas aquelas árvores lindas, né? O vento, o sol, porque o sol faz parte do meio ambiente, né? A energia que aquece o nosso planeta. Agora no inverno, tão bom ficar um pouquinho no sol, né? O sol também ajuda as nossas plantas a se desenvolverem. Então, o sol é muito importante. Então, a água, o solo, a energia, né? Será que é só isso? Será que era só isso que tinha lá naquela imagem? Não, tinha algumas coisas que estavam meio escondidinhas ali, que a gente não via, né? E o que tinha ali que a gente não via? As árvores a gente estava vendo, né? Os animais, por exemplo, aqui no ombro desse rapaz aqui, né? A gente tem um pássaro, ali naquelas árvores, no mato tem pássaros, né? No rio tem peixes, e as pessoas também fazem parte do meio ambiente. Então, o meio ambiente não é só o ar, a água, o solo e a energia. Ela também é os seres vivos. E junto com os animaizinhos aqui, nós temos as pessoas. Porque as pessoas, nós, né, a gente faz parte também do reino animal, junto com todos os outros animais. Portanto, a gente faz parte do meio ambiente. Então, se nós somarmos o ar, a água, o solo e a energia, junto com os seres vivos, nós vamos ter o quê? O meio ambiente. Então, vocês vejam que não é só aquela imagem que a gente viu ali, né? Por quê? Tudo que está envolvido na nossa vida, onde a gente vive, é o nosso meio ambiente. Né? As questões históricas, as questões paisagísticas da paisagem que a gente vê, né? Tudo isso é o meio ambiente. E agora que a gente se aprofundou um pouquinho mais, né, no conceito, no que significa meio ambiente, a gente vem para o tema da minha palestra, da minha conversa hoje, né?
Então, o que é esse meio ambiente? A gente já viu tudo o que significa o meio ambiente, né? Todas as questões que estão envolvidas. Mas lá no título tinha meio ambiente e a chave. Chave? O que tem a ver meio ambiente e chave? Será que tem alguma coisa a ver? Para que serve uma chave? A chave, ela serve para abrir portas, para abrir uma gaveta, pode abrir um cadeado, a chave pode abrir um baú, pode ter um tesouro lá dentro, né? Uma surpresa lá dentro. O que será que tem dentro lá daquele baú, ou atrás dessa porta aí que a gente precisa de uma chave para abrir? Muito bem. Se aquela chave abrisse portas. Então, na primeira porta que a gente abrisse, poderia ter uma imagem bonita ali de um rio, né? No verão, coisa boa, poderia ter um rio. Ou a chave podia abrir uma porta que a gente abrisse, não tinha nada lá dentro, ou estava vazia, ou estava tão iluminada que a gente não enxergava nada lá dentro, né? Ou a chave poderia abrir uma porta, que a gente abrisse essa porta e se deparasse com um montão de lixo, que a gente vai fazer o que com todo esse lixo aí? Será que a gente fecha a porta? Ou a gente vai pensar o que essa chave quer dizer para nós hoje, na semana do meio ambiente? O que será que essa chave tem a ver com a questão do meio ambiente? Muito bem. O meio ambiente, a gente sabe que ele é muito importante e a gente tem que preservá-lo, a gente tem que cuidá-lo. Por isso, sempre que acontecem coisas importantes, tem datas comemorativas, né? Assim como nós, o dia que a gente nasceu é um dia muito importante, que está lá na certidão de nascimento da gente, né? O dia do meio ambiente também é uma data muito importante, por isso que a gente comemora, olha, uma semana falando do meio ambiente, tão importante que ele é, tem festa uma semana, né? E a festa nem sempre é festa de bolo e velhinha e cantar parabéns. A festa também pode ser pensar e estudar uma semana inteirinha sobre o meio ambiente, conversar com os colegas, conversar em casa. Essa é a ideia, então, da Semana do Meio Ambiente. E esse dia 5 de junho, ele foi escolhido, né, em 1972. Então, há 49 anos, foi escolhido o dia 5 de junho pela Organização das Nações Unidas para chamar a atenção das pessoas, dos governantes, dos empresários, todas as pessoas, para os problemas ambientais e para a importância de preservar os recursos naturais, as árvores, as plantas, o solo, porque até então as pessoas achavam que esses recursos, eles eram inesgotáveis, que não ia acabar nunca, né? A água nunca vai acabar. Realmente, a água não vai acabar. O que vai acabar, e já está começando a ficar meio ruim, né? Não está bem ruim, mas está se encaminhando para isso, é a qualidade da água. Se vocês perguntarem para os avós de vocês ou para os pais de vocês, como é que era antigamente, podia tomar água em qualquer lugar? Aposto que alguns vão dizer sim, tinha uma fonte que a gente ia lá, uma fonte lá no meio do mato, e a gente ia lá e tomava água direto da fonte. Será que hoje em dia a gente pode ainda fazer isso? Acho que não, né? A água não é mais a mesma. Então, isso quer dizer o quê? Que a quantidade da água continua a mesma, mas a qualidade, a água boa que a gente podia ir lá e tomar direto da fonte, lá da nascente, hoje em dia não dá mais, né? Muito bem. E para a gente entender isso, eu trouxe essa imagem aqui. E essa imagem mostra, então, né, uma pessoa aqui, né, o braço de uma pessoa, dando a mão para outro ser aqui, como se fosse uma árvore, né? Mas o que essa imagem traz para nós? Essa imagem nos ensina, então, que a gente tem que ter uma visão holística. Olha que palavra, hein? Visão holística. E o que é isso, essa visão holística? Significa que a gente tem que olhar o todo. A gente não pode olhar, por exemplo, aqui nessa imagem, só a mãozinha da pessoa, da mão da pessoa, ou só a árvore, ou só o solo aqui. Não, a gente tem que olhar
tudo que essa imagem está mostrando. Quando a gente fica doente e vai no médico e está com febre, o médico pede um mundaréu de exame, né? E às vezes a gente se pergunta, tá, mas eu estava com febre, por que ele não me dá só o remédio para febre? Porque a febre é uma coisa só que está aparecendo. E o doutor quer saber o que a gente tem. Então, tem que ter uma visão holística. O doutor, ele quer conhecer todo o funcionamento do nosso organismo para ver onde é que está o problema, por que a gente tem a febre. E para a gente exercitar a nossa visão holística, eu trouxe uma atividade aqui para nós, que é a seguinte. Então, quando a gente vê essa imagem, né, diferente do nosso olho, por que será que eu botei o planeta Terra ali, né? Porque a gente tem que perceber que a gente faz parte do planeta Terra, né? Parece que a gente olha nós aqui e o planeta lá longe, mas, na verdade, como a gente faz parte do reino animal, nós também fazemos parte, então, de um planeta Terra e ele está dentro de nós. Nós somos o planeta. Então, por isso que eu trouxe essa imagem. E aqui vai nosso exercício, então, tá? O que é esse exercício que eu estou propondo para vocês? Eu trouxe uma imagem, né? E nós vamos analisar essa imagem de uma forma holística, né? Lembra que é uma visão holística. A gente olha o todo. Quando a gente olha assim de primeira mão, né? O que a gente vê? O que nós estamos vendo aí? Uma árvore, vocês vão dizer. Muito bem. Mas se eu prestar atenção um pouquinho mais, eu vou perceber que essa árvore ela pode ter frutos. Ou ela pode ter flores. E onde tem flores, tem abelhas, né? Porque as abelhas vêm onde tem flores para pegar o pólen. Muito bem. Também tem aqui no cantinho, olha quem apareceu aqui, né? Tem uma minhoca ali que vive por ali, porque onde tem árvore, o solo aqui embaixo ele é muito rico, então atrai vários animais. Também nessa árvore ela pode ter um passarinho, né? Um pássaro. E esse pássaro pode ter um ninho. Também atrai as borboletas, né? Que elas também fazem a polinização. Elas, onde tem árvore, tem borboletas. Onde tem flor, tem borboletas, né? Tem formigas, que essas formigas também se alimentam de folhas, de frutos que caem das árvores, né? Agora é inverno, eu olho para essa árvore, eu penso, olha aqui, ó, de repente dá para cortar um galho e fazer lenha para a gente se aquecer, né? Agora é frio, a gente tem fogão a lenha, tem lareira em casa, a gente quer se aquecer. Essa árvore também, ela pode nos fornecer medicamentos. Muitos medicamentos são feitos a partir de folhas, ou de casca, ou de raiz, ou de frutos de árvores. Perfumes, cosméticos. Então, vários produtos são feitos, então, podem vir de origem de uma árvore. E ela também pode ser objeto de estudo, né? Eu que sou da biologia, assim, a gente estudava muitas árvores, né? Quem é agrônomo, botânico, então, várias pessoas profissionais estudam a natureza. Então, vocês vejam que se a gente parar um pouquinho aqui na frente dessa árvore, olha quanta coisa a gente viu. Depois que a gente hoje, quando vocês forem para casa, e hoje está um dia bonito, tem sol, parem um pouquinho na frente de uma árvore e fiquem olhando, um minutinho só, para vocês observarem quantas coisas tem nessa árvore. Por isso que a gente precisa exercitar essa nossa visão holística. Hoje vocês vão ouvir eu falar muito em visão holística, porque é isso que é importante para o meio ambiente. Lá naquela nossa imagem, tinham abelhas. Vocês viram que tinha abelhas em volta lá daquela flor? E por que será que eu trouxe e fiz um slide especial para as abelhas? Porque as abelhas, elas são responsáveis por 80%, né, da polinização, que vai ajudar a reprodução das plantas, para as plantas se reproduzirem e a gente ter outras plantas. Então, há algum tempo atrás, Einstein, que era um pesquisador muito importante, ele disse a seguinte frase que eu escrevi em vermelho aqui: se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade terá apenas mais 4 anos de existência. Meu Deus do céu! Então, vejam que esse ser, né, esse animalzinho tão pequenininho,
e tão poderoso. Mas por que será que ele falou isso? Então, vamos fazer uma visão holística, vamos analisar essa afirmação aí do Einstein, né? Porque sem abelha não tem polinização. Lembra que eu falei que a polinização é responsável pela reprodução das plantas? Se não tem reprodução, não tem flora, né? Não tem plantas. Sem flora, não há animais. Sem animais, não haverá raça humana. E aí um aluno meu me disse, prof, mas e daí eu sou vegetariano, eu sou vegano, eu não como animais, nada de origem animal, só como plantas. Então, pessoal, se as abelhas, elas fazem a polinização e a reprodução das plantas, essa questão dos animais aqui que a gente está falando é porque nós, seres humanos, somos do reino animal. E é isso que a gente tem que entender. Nós também estamos inseridos, fizemos parte desse ecossistema e dessa natureza. E mais uma curiosidade legal aqui das abelhas, né? Cada abelha vive em média entre 28 e 48 dias, com exceção da abelha rainha, que pode chegar a 5 anos. Vejam, ela vive bastante, a rainha. E esse ser aqui, esse inseto, que inseto é esse? Mosca. Isso aí, é uma mosca. E será que a mosca tem função no meio ambiente? Será que ela serve só para nos incomodar? E lá o personagem do Maurício de Souza, o Cascão, tá sempre com as mosquinhas em volta. Por que será que o Cascão tá sempre com umas mosquinhas em volta? Mas aí as moscas, elas estão sempre no lixo, né? Estão sempre ali pelo lixo. E por que isso? Porque a mosca, ela é um bioindicador. A mosca, ela é a natureza nos dizendo, olha, tem alguma coisa errada aqui. Se tem muita matéria orgânica ou muito lixo em algum lugar, e o lixo está solto, não está ensacado, o lixo vai entrando em decomposição, e aí vai atraindo as moscas. Isso é a natureza nos avisando que ali tem alguma coisa que está em desequilíbrio. Mas as moscas também fazem polinização, não são só as abelhas. Quando a mosca pousa numa flor, né, o pólen da flor, ela se gruda nas patinhas da mosca, e quando ela vai em outra flor, ela vai polinizando. Claro que a abelha é a principal polinizadora, mas a mosca também. Então, vejam só, né, que a mosca não serve só para incomodar, né? Como um aluno me disse, a mosca também é importante para a natureza e para nós, principalmente. Muito bem, como a gente está falando em meio ambiente, a gente não tem como não falar da água, né? Da questão das águas. Mas a gente fica olhando e percebe o que está acima do solo, o que está no subsolo, às vezes, né? O que está embaixo da terra, nós não percebemos. Então, vamos analisar essa minha imagem. O que essa minha imagem trouxe para nós hoje? Então, aqui tem a rocha, lá embaixo no subsolo tem a rocha. Acima da rocha tem o lençol freático, que é o lençol de água, né? A chuva, que ela vai infiltrando aqui, ó, tudo isso azulzinho aqui é a água da chuva que vai sendo infiltrada, né? Até chegar no rio. Muito bem. Então, vocês vejam que a casa está aqui num lugar mais alto, o rio está lá num lugar mais baixo. Nós temos a fossa, que é onde antigamente o banheiro era longe de casa, né? Mas hoje em dia isso aqui é só para a gente exemplificar. Então, aqui é como se fosse o Poço Negro. A gente tem o banheiro dentro de casa e aí o esgoto da gente vem aqui para a fossa. O poço de água. Então, antigamente existia esse poço cacimba, que se diz que tinha uma cordinha e um balde para pegar água lá embaixo, e hoje a gente tem poço artesiano ou tubular profundo, que vai lá embaixo, pega a água do lençol freático e abastece as casas. Muito bem. A gente também tem aqui a mata, né, onde tem muitas árvores. E eu queria conversar com vocês a questão das matas, porque eu ainda escuto algumas pessoas dizerem que as árvores, as matas, a Amazônia é o pulmão do mundo. Mas isso não é verdade, né?
O pulmão do mundo são os oceanos, onde as algas que vivem lá, os oceanos, os mares, elas produzem muito mais oxigênio do que a floresta amazônica, muito mais que as matas. Aí vocês vão dizer, então não serve para nada as matas? Não, muito pelo contrário. As matas são fundamentais para o equilíbrio térmico, né? Para o ciclo das chuvas. As árvores, elas são importantes, então, para o clima. Então, sim, elas são muito, muito importantes mesmo, né? Onde tem árvores, o lugar sempre ele é mais fresquinho, mais úmido, porque as árvores, como nós, elas transpiram, elas fazem a evapotranspiração, ou seja, elas suam como nós, só que a gente não enxerga porque as partículas são bem fininhas. Mas isso explica por que quando a gente entra no mato sempre é mais fresquinho, né? Por causa disso. Então, elas controlam o clima, controlam a questão das águas, né? E da temperatura. Nós também temos as nascentes ou olho d'água. Lembra que no início eu falei que antigamente ia direto na nascente tomar água? Né? Porque a nascente é o lençol freático aflorando, né? Quando o lençol freático está vindo para a superfície, por isso que ela é tão protegida. Nós também temos, lembra que eu falei que o sol, que a energia faz parte também do meio ambiente? Então, os dias bem quentes, né, no verão, o que acontece? A gente tem a evaporação. A água vai esquentando e vai evaporando e vai formando as nuvens. Depois que formam as nuvens, né? Vem o que depois das nuvens cheias de água lá? Vem a chuva. E essa chuva entra nas matas. A mata, lembra que eu falei que ela ajuda no ciclo das águas, né? Então, as raízes das árvores fazem com que a água penetre melhor e abasteça aqui o lençol de água. Mas a gente tem que ter alguns cuidados, né? Vocês viram que o poço está distante da fossa, lá do sumidouro, do Poço Negro. Por quê? Porque quando a gente olha assim, né? Tu diz, mas o poço está bem antes, bem em cima aqui, e a fossa está mais para baixo, não tem perigo de um contaminar o outro. Só que lá embaixo da terra, lá no lençol freático, a gente não tem como saber, assim, só por olhar, se a água está vindo do rio para cá ou se a água está vindo daqui do sentido do poço lá para o rio. Tá, prof. Silviane? Daí como é que a gente consegue saber para que lado está a água? Tem um jeito de saber, né? A gente faz uns poços, tipo poço artesiano, antes da onde tem a água que a gente vai beber, que é a montante, e o outro poço a gente faz depois lá da fossa do Poço Negro, a jusante. E aí a gente coleta a água, faz alguns testes e a gente fica sabendo para que lado a água está vindo ou indo lá embaixo, lá no subsolo. Mas nem todo mundo consegue fazer isso, né? Então, por isso que a gente tem que dar essa distância entre o poço e a fossa. Mas tem mais alguma coisa aqui na imagem que eu não falei ainda, né? Que é o cemitério. Então, aqui nós temos um cemitério. Tá, mas o que o cemitério tem a ver com o poço, com o lençol freático? Pode ser que tenha a ver. Por quê? Porque como nós somos animais, como todos os animais, né? Quando a gente morre, a gente se decompõe, né? Só que a diferença é que daí tá lá dentro do túmulo, lá fechadinho. Quando a gente se decompõe, que o nosso organismo ele vai se decompondo, a gente libera uma substância chamada necrochorume. Esse necrochorume, ele é muito poluente. E se o cemitério não estiver longe do lençol freático, pode acontecer isso aqui, ó, contaminação. E hoje em dia, para fazer um cemitério, não é mais que nem antigamente que ia lá e só fazia os túmulos e enterrava as pessoas. Não, hoje tem que ter muito cuidado por causa dessa questão aí da contaminação, né? Então, por isso que
a gente tem que ter esses cuidados. Muito bem, então nós estamos falando de água, né? Quando se fala de água, a gente tem que economizar, né? Temos que evitar o desperdício. Vou falar uma coisa que muitas coisas que vocês já estão sabendo, né? Mas é bom sempre reforçar. Usar de preferência o balde e a vassoura. Quando for tomar banho, né? Não precisa tomar banho de bacia, que nem esse rapaz aqui, né? Mas, quando estiver se ensaboando, fecha o chuveiro, fecha a torneira. Ah, mas é frio, então toma banho um pouquinho mais rapidinho agora que é inverno, né? Quando for escovar os dentes, lavar as mãos, também. Quando for no banheiro, né? Às vezes as pessoas ficam lá com o dedo na tomada um tempão, né? Para que isso? Não, o banheiro já é a caixa da água aqui do vaso sanitário, ela tem a quantidade certa, não pode ficar lá brincando de ficar apertando para desperdiçar muita água. Outra coisa importante, lembrem que eu falei, né, que a gente tem que ter aquela visão, o quê? Holística, holística, isso aí, holística. A visão holística, a gente tem que conhecer o meio ambiente, a gente já falou de água, né? Agora vamos falar um pouquinho de planta. A gente tem que conhecer as plantas antes de plantar. Por quê? Quando a gente ganha uma plantinha, né, nas campanhas ou vai numa floricultura comprar, elas têm no máximo 0,5 metro de altura. Só que a gente tem que conhecer ela, porque dependendo da espécie, do tipo de árvore, ela pode ficar gigante. Então, um exemplo aqui está a pessoa e olha aqui o tamanho da árvore, né? Outra coisa, outra dica aqui, ó. Então, as árvores, elas são, se a gente for analisar elas, né? Elas têm, para te saber quanta raiz a árvore tem, basta você imaginar ela de ponta cabeça, que aí você vai saber quanta raiz ela tem. Isso é um conhecimento científico, prof? Não, isso é um conhecimento que nos deixa, para quem não é da área, que não é biólogo, que não é agrônomo, engenheiro florestal, pode já ter uma noção, né? Ah, se a árvore tem uma copa bem redonda, pode ter certeza que a raiz dela vai ser parecida. E quantas vezes tem problemas nas nossas casas porque começa a fazer rachadura por causa da raiz das árvores, né? Então, a gente tem que saber onde plantar e o tipo de árvore escolher. A questão da insolação também. Ah, plantei no lugar errado e agora a casa fica na sombra e fica úmida no frio. Então, antes de plantar, veja para que lado nasce o sol, para que se tenha um bom sombreamento. E também a questão do espaçamento, da distância, né? Porque quando a gente planta a árvore, parece que está tão longe uma da outra. Não parece? Porque a muda é pequenininha, né? Só que a gente tem que pensar nela grande. Então, o espaçamento mínimo, assim, para não dar muito conflito entre as copas das árvores, é de 4 em 4 metros plantar aí uma árvore, né? O pessoal aí do 3º ano, né? Tabuada do 4 aí, qual é o espaçamento que tem que ter uma árvore entre uma e outra, né? Então, é só fazer 4 vezes 4 que a gente já vai saber qual é o tamanho do espaço que a árvore deve ter. Muito bem. Outra questão importante que a gente tem hoje em dia, né? Infelizmente a gente não gostaria de falar, mas tem que falar, né? É sobre essa imagem aqui, né? Que é a questão do lixo, né? E o lixo, olha aqui agora o pessoal do 5º ano, né? Que eu sei que está aí conosco hoje. A questão do lixo, ela vem aumentando, né? Então, a ABRELP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos, ela fez um estudo. E ela nos mostrou que de 2010 até 2019, né, a quantidade de lixo gerado aqui no Brasil passou de 348 para 379 quilos por ano. Então, aumentou 9%. Então, se a gente for botar isso em tonelada, ó, 5º ano, tonelada, né? 1.000 quilos, uma tonelada é 1.000 quilos.
subiu de 67 milhões de toneladas por ano para 79 milhões de toneladas. Então, vejam, realmente é uma montanha de lixo, né? E apesar, né, desse número aí de menos de 10% não ser recolhido, né, apenas 59,5%, um pouquinho mais que a metade desses resíduos, eles vão para um local adequado, que é o aterro sanitário. O restante vai para aterro controlado e lixão, fica tudo a céu aberto, como essa imagem primeira que eu passei para vocês. E agora, época do Covid, da pandemia, faz quase 1 ano e meio que estamos nessa situação, né? A situação do lixo não ficou melhor. Por quê? A gente está mais em casa, e ficando mais em casa, a gente acaba gerando mais lixo. E a Abrelp, então, fez o estudo e mostrou que aumentou de 15% a 25% a quantidade de resíduos produzidos nas casas, nas residências. Então, pensem, né, que passou de 79 milhões de toneladas por ano para 98 milhões. E os hospitais, por causa de tanta gente doente, né, e as máscaras também que a gente tem que usar, mas depois tem aquelas que são descartáveis, né, algumas a gente lava e daí usa de novo, mas a maioria ainda usa as descartáveis. Então, os hospitais aumentaram de 10 a 20 vezes a quantidade do seu resíduo produzido, porque além das máscaras, né, nos hospitais tem os medicamentos, tudo que é utilizado no hospital é lixo hospitalar. Mas de quem é a responsabilidade, então, de cuidar desse resíduo? De quem que será que é? Será que é do prefeito? Será que é de quem é essa responsabilidade? Será que é nossa? Será que é da DIRI, da escola, que tem que se virar com isso? Vamos ver o que a lei nos fala. A Lei 9.921 de 93, que é uma lei só para os resíduos. Ela diz que o lixo domiciliar lá da nossa casa, o comércio, o lixo público, quem tem que cuidar é a prefeitura. Ah, cuida a prefeitura? Então eu não preciso fazer mais nada, a prefeitura vai cuidar de tudo. Não, a prefeitura tem a responsabilidade de pegar o resíduo, pegar o lixo do container ou na frente da nossa casa e levar para um local adequado. A minha responsabilidade da minha casa, eu lá na minha casa, é de separar o lixo, botar no saco plástico, né, na sacolinha e botar lá para coleta. Essa é a minha responsabilidade. O resíduo, né, o lixo que vem de serviço de saúde, indústria, agrícola e entulho, quem que é o responsável por cuidar desse resíduo, desse lixo? O gerador. O que é o gerador? É a pessoa que produz. Lá na indústria, o dono da indústria tem que ser responsável por levar o lixo dele lá para o local adequado. Né? O entulho, vou fazer uma obra lá, fazer um prédio. Quem que tem que cuidar? Quem que é o responsável por aquele entulho? Quem é o dono do prédio. Então, cada tipo de resíduo tem um responsável que vai dar a destinação, que vai mandar para o local adequado. Muito bem. E para que a gente tenha um planeta sustentável, né, um planeta sadio, um planeta bom de viver, a gente tem que ter algumas atitudes, né? Então, aqui nós temos os 8 R's da sustentabilidade. O primeiro R diz que a gente tem que refletir, né? A gente tem que pensar. A gente tem que olhar o que está acontecendo, a gente tem que pensar, né? Tá vendo que tem umas engrenagens aqui na cabeça dessa menina, né? Ela está pensando, ela está maquinando o que ela vai fazer, né? Que atitudes eu tenho que ter para que eu possa ter um ambiente melhor. Quanto mais a gente pensa, mais a gente estuda, mais ideias a gente tem. Muito bem. A segunda questão, além de refletir, né? A gente tem que reduzir, né? Reduzir o quê? O que nós vamos reduzir, né? Então, a gente vai reduzir, por exemplo, a questão dos canudinhos. Esses canudinhos, hoje em dia, é um problema que vão parar nos oceanos e não tem reciclagem para canudinho.
Então, o que a gente deve fazer? Ou não usa o canudinho, ou usa canudinhos que hoje já tem biodegradáveis, ou seja, que são feitos de papel, você usa e depois ele se decompõe. Ou já existe canudinho de metal, canudinho de vidro, né? Para que você pode levar e utilizar sem essa geração enorme aí, por exemplo, dos canudinhos. Nós também, outro R é reutilizar. Reutilizar o que e como? Então, aqui eu tenho uma sugestão, né? Quantas atividades a gente faz com garrafas PET, por exemplo? Né? A gente pode utilizar essa garrafa PET para fazer um vaso, a gente pode fazer brinquedos. As tampinhas, né? Alguns municípios recolhem as tampinhas e mandam para empresas que fazem reciclagem, né? Então, a gente pode reutilizar vidros, potes para guardar comida, né? O vidro é 100% reutilizável. Muito bem. Próximo R, reciclar. Né? Como reciclar? Será que eu reciclo em casa? Será que eu faço reciclagem em casa? Não, em casa a gente faz a triagem. A gente separa o lixo e aí a gente pode destinar para uma empresa que faz, que o pessoal recicla, encaminha para reciclagem, né? São cooperativas de recicladores que eles pegam esse material e enviam para empresas que fazem a reciclagem. Porque a reciclagem é transformar um material em outro. Então, hoje ele é cabo de vassoura, amanhã ele pode ser balde, hoje ele é garrafa PET, amanhã ele pode ser um copo, né? Hoje ele é embalagem de agrotóxico, amanhã ele pode ser aquele cano de PVC, né? Que a gente utiliza nas construções para passar os fios de luz, né? Isso é reciclagem. A gente em casa faz triagem. Respeitar. Por que respeitar? Respeitar o quê? Né? Respeitar a natureza. Quando a gente vai fazer um acampamento, ou vai para o mato, ou vai para a praia, né? A gente deve trazer de lá imagens. A gente não deve pegar plantinha, achei uma planta bonita lá no meio do mato, eu vou levar para casa. Né? Só que a gente tem que pensar que aquela planta, ela está habituada, está acostumada a viver lá no mato. E às vezes o pessoal vai no mato e pega uma plantinha, vou levar para casa essa plantinha. Chega, coloca a planta no vaso e a planta morre. Por quê? Porque ali não é o habitat dela, né? Não é o ecossistema dela. Por isso ela acaba morrendo. Outra coisa importante, quando a gente vai no mato, vai passear no campo, no parque, onde for, a gente tem que recolher o resíduo da gente, recolher o lixo da gente, não deixar o rastro lá para trás, papel, PET, latinha, não, a gente tem que levar de volta, né? Para casa, levar para onde recolhe o lixo. Então, isso nós estamos respeitando. Reparar o quê? Né? Ou seja, eu sujei, eu vou limpar. Se tem um lugar onde poderia ter árvore e não tem, quantas escolas fazem ações de plantar árvore, né? Aposto que as escolas de vocês já devem ter feito no Dia da Árvore, na Semana do Meio Ambiente. Porque a gente está reparando. Um dia ali naquele local tinha árvore há muito tempo atrás, né? E hoje não tem, então a gente pode reparar. Ações para limpar rios, para limpar terrenos baldios, tudo isso é reparar. A gente também tem que responsabilizar-se. Responsabilizar-se do quê? Para quê? Em separar o lixo, em tudo que a gente estava falando até agora, mas também com os nossos animais de estimação. Quando a gente for sair, passear com eles, olha aqui na mão do moço, ó, tá com sacolinha ali para juntar o resíduo que o cachorrinho faz. A gente não tem que deixar lá no chão para alguém pisar ou acontecer até alguma coisa pior, né? Eu tenho o cachorrinho em casa, e aí ele tem uma casa boa para ele morar? Não precisa ser uma casa chique, mas tem que ser uma casinha para ele que não entre chuva,
né, que ele fique aquecido lá dentro. Quando eu vou dar comida para o cachorrinho, para o meu cachorro, eu limpo o pote antes, eu troco a água para ele ter água boa, né? Eu dou carinho, dou amor para o meu animal de estimação. A gente é responsável pelos animaizinhos de estimação também, além do meio ambiente. Então, responsabilizar-se. Opa! Só um pouquinho, galera. Muito bem. Repassar, né? O que é repassar? Passar o problema para o outro? Não. Repassar é conversar, né? Hoje em dia todo mundo tem o WhatsApp, todo mundo se comunica aí por e-mail, por vários aplicativos. Agora a gente está voltando para a sala de aula, lentamente estamos voltando, né? Encontrar nossos amigos, com distanciamento, com a máscara, mas a gente está voltando. Então, repassar, conversar, né? Buscar conhecer e divulgar essas informações importantes. E muito bem, já foram todos os 8 R's, mas tem um mais, que eu acho mais importante é ele, que é o R de recusar. Recusar o que, gente? O que a gente vai recusar? Opa, só um pouquinho. A gente vai recusar as sacolinhas. Por quê? Mas, prof, tu é contra a sacolinha? Não, eu não sou contra a sacolinha. Eu sou contra a quantidade de sacolinha que a gente tem em casa. Experimentem olhar na casa de vocês quanta sacolinha vocês têm guardado lá e não usam. Ah, mas eu uso para colocar o lixo. Ótimo, eu acho que a gente tem que usar mesmo para colocar o lixo. Mas será que toda vez que eu vou no mercado eu tenho que trazer tudo na sacola? A gente tem que parar, pensar e dizer, não, hoje eu não vou levar sacola. A gente vai na farmácia, compra um remédio, eles dão uma sacolinha desse tamanho assim para nós. O que nós vamos fazer com essa sacola? Vai virar lixo, né? Então, recusar, pensar e recusar. Prof, mas tu disse que eram 8 R's da sustentabilidade. Sim, são 8 R's da responsabilidade. Mas eu botei mais um ali, porque eu acho que esse aí é o que fecha todos os outros. Porque se você refletir, reduzir, reutilizar, reciclar, respeitar, reparar, se responsabilizar e repassar as informações, com certeza, na hora que alguém for te oferecer, né, uma sacolinha plástica, sendo que você tem um monte em casa, você vai recusar. Muito bem. Então, a melhor forma de proteger o meio ambiente, como é que é, será? Será que é só plantando árvores? Será que é recolhendo lixo? É estudando, pessoal. Conhecendo o meio ambiente. Porque a gente só cuida do que a gente se emociona. A gente só se emociona, a gente fica feliz, fica triste com aquilo que a gente gosta. E a gente só gosta do que a gente conhece. E a natureza, né? Vocês viram quantas coisas eu trouxe para vocês, né? É só estudando que a gente vai saber todas essas informações aí que eu acabei de passar para vocês. E uma informação bem importante é sobre a biodiversidade, ou seja, a diversidade da vida, né? Como é que é a diversidade da vida no nosso planeta? O planeta Terra, né, abriga 20% do total das espécies da Terra. Então, o que coloca nós em primeiro lugar dos países mega diversos. Então, vejam vocês que o nosso país, né, o Brasil, ele está em primeiro lugar em quantidade de aves, plantas, todos os tipos de animais e formas de vida. Então, tem aqui um mapa, olha lá, o Brasil em primeiro lugar, né, liderando aí 17 países. Então, 65% da biodiversidade do planeta está aí representado. Então, a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela trouxe como tema
do Dia Mundial desse ano, a restauração dos ecossistemas. E ecossistemas, né, são aquelas características ambientais do lugar onde você está. Cada local tem um ecossistema específico. E também marcou nesse dia a década das Nações Unidas da restauração dos ecossistemas. E por que uma década? Quanto que é uma década? São 10 anos, né? Então, por 10 anos, vamos trabalhar para restaurar esses ecossistemas, porque o meio ambiente não se recupera de uma hora para outra. E como é que a gente pode fazer isso? Plantando árvore, né, com cidades mais verdes, quem mora em apartamento, ter um vaso com uma planta bem bonita lá. A mudança da alimentação, como é que a gente está se alimentando? A gente se alimenta bem? Mas, prof, o que isso tem a ver com o meio ambiente? Tudo a ver, a gente não faz parte do meio ambiente também, né? As limpezas dos rios e encostas. E, então, qual é o nosso tesouro maior, né? É a Mata Atlântica. Então, nós temos o bioma Mata Atlântica. Esse bioma Mata Atlântica, ele nos traz aí muitas características importantes, né? E essas características importantes são, né, que a Mata Atlântica, então, é um conjunto de florestas e ecossistemas que correspondem a 15% do território brasileiro. É a segunda maior floresta em extensão do Brasil, né? Abrange 17 estados. Então, vejam, desde lá de cima do norte até aqui no finalzinho do Rio Grande do Sul. E ela tem a maior biodiversidade, ou seja, 20 mil espécies de plantas, 2.039 espécies de fauna. Só de aves são 849 espécies. 70% da população brasileira vive na área da Mata Atlântica. Das 200 espécies de plantas brasileiras ameaçadas de extinção, 117 pertencem a esse bioma. Vejam como a Mata Atlântica é rica, né? Bom, no Brasil, galera, então, um país continental e diverso, os biomas são retratados, então, são cheios de riquezas cada vez maiores e mais estudadas, que elas vão movimentar a bioeconomia, ou seja, a natureza, mais uma vez, vai poder gerar lucro, né, para o planeta. E como assim? Utilizando os bens que a natureza nos oferece. Então, ó, agora que é frio, né, coisa boa tomar um chá. Então, aqui a gente tem um chá de pitanga. Como é que eu sei que essa árvore é pitanga? Bom, eu percebo, né, eu conheço por causa do tipo da folha, mas eu tenho uma dica para vocês. Se vocês pegarem a folha da pitangueira e quebrar a folha, assim, cheirar, tem cheirinho de pitanga. É bem fácil de identificar. Então, o Programa de Bioeconomia do Brasil, juntamente com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Fundação Oswaldo Cruz, já identificou 26 produtos que podem ser utilizados vindo aí do bioma Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica e Cerrado. E como é que eles podem ser utilizados? Por exemplo, a pitanga aqui, que tem a folhinha aqui no nosso slide, né? Como plantas medicinais, aromáticas, condimentares e também para nossa alimentação. Né? O chá de pitanga é ótimo, é calmante. Se a gente não consegue dormir de noite, faz um chazinho de folha de pitanga, vocês vão ver que maravilha. Além de saboroso, ele ajuda a gente a dormir também. Muito bem. E a biodiversidade do nosso estado? Será que a gente conhece todas as maravilhas que existem no nosso estado? Às vezes a gente vai viajar longe e aqui pertinho da nossa casa, né, dentro do nosso município, a gente tem maravilhas. Por exemplo, um exemplo da biodiversidade do Rio Grande do Sul são os butiás, né, os butiazeiros. O butiá é uma árvore, né, que ela inicia a produção dela entre 6 e 10 anos de vida. E ela pode continuar produzindo por mais de 200 anos.
além de ela ser uma árvore que os pássaros se alimentam das frutinhas do butiá, né? E o butiá é protegido por lei. Por que o butiá é protegido por lei? Porque ele demora tanto tempo para ele crescer e se desenvolver que ele precisa ser protegido. Outro ser aqui, outro representante da nossa biodiversidade do Rio Grande do Sul é a coruja buraqueira. Essa coruja buraqueira, né, como o nome já diz, ela não vive nas árvores, ela faz o seu ninho, a sua toca no chão, por isso que é buraqueira. E ela é muito comum aqui na região. Então, comecem a prestar atenção, ela é marrom, ela não é muito grande. Quando vocês saírem, com certeza vocês vão avistar alguma coruja buraqueira. Outra representante da nossa biodiversidade, né, é a araucária. Agora estamos na época de pinhão, né, coisa bem boa, um pinhãozinho, né? E essa araucária, ela está presente em músicas, ela está presente em várias questões aí da nossa vida. Lembra que eu falei lá no início da nossa conversa que tem as questões históricas também? Por que será que eu falei que tem as questões históricas relacionadas com o meio ambiente, né? Porque se a gente olhar o brasão do município de Passo Fundo, aqui está a araucária. Ela faz parte do brasão do município. Se a gente olhar o brasão aqui do meu município de Marau, olha aqui, está aqui a araucária. E a araucária também é uma planta que ela está ameaçada de extinção também, então ela está na lista das árvores protegidas, né? Porque é preciso que existam leis que protejam essas plantas para que a gente possa, então, que elas continuem permanecendo, porque elas têm um papel fundamental aí no nosso meio ambiente. E eu trouxe uma história para contar para vocês. Como eu sabia que o meu público hoje era do 3º ao 5º ano, né? Talvez tenha alguns lá do 6º, do 2º, do 1º. Então, eu tenho uma historinha, que é a parábola do beija-flor. Muito bem. Certa vez, houve um grande incêndio em uma floresta. Apavorados, todos os animais trataram de fugir o mais rápido que possível para um local seguro. Todos menos um pequeno beija-flor que começou a voar até o rio. E inúmeras vezes ele ia e voltava com o bico cheio de água e jogava sobre o fogo que se alastrava cada vez mais. Vendo isso, o leão parou e zombeteiramente perguntou o que aquele pássaro estava fazendo. Mas o que você acha que vai conseguir com esse biquinho tão pequeno? Isso não é nada perto de um fogaréu tão grande, rapaz, falou o leão, né? O beija-flor respondeu: posso ter o bico pequeno e não conseguir apagar esse fogo sozinho, mas eu estou fazendo a minha parte. E assim como o beija-flor, que está fazendo a parte dele, né? Vamos nós também fazer a nossa parte. E a gente percebe que o meio ambiente, lembra lá no início da minha palestra como é que era o título? O meio ambiente é a chave, com ponto de exclamação. E aqui no final da minha fala, eu trago para vocês, depois de tudo que a gente conversou, né, que o meio ambiente é a chave, né? É ele que tem a chave para que a gente tenha uma vida cada vez melhor, que a gente entenda que nós fazemos parte do meio ambiente. A gente tem que protegê-lo, a gente tem que cuidá-lo, porque nós também fazemos parte do meio ambiente. E aí eu trouxe essa frase, né, que diz o seguinte, do Gandhi, né? O Gandhi foi uma pessoa muito importante e ele tinha a frase que dizia: sejamos a mudança que queremos ver no mundo. Então, pessoal, nessa semana do meio ambiente que acaba hoje, acaba só as comemorações, mas a nossa função de cuidar, de preservar, continua. Estudar, conhecer o meio ambiente e contar para os nossos amigos, para os nossos pais, nossos familiares, tudo que a gente aprende
para proteger e as curiosidades também do meio ambiente. Porque lembram que eu falei que a gente só cuida do que emociona? Mas a gente tem que conhecer o meio ambiente para poder usufruir de todas as coisas maravilhosas que eles têm para nos oferecer. Então, eu queria agradecer, não sei se tem perguntas. Olá, tudo bem? Olha, oi, Pablo. Oi. Tudo bem, professora? A nossa técnica, Luane, teve um problema, desligou o equipamento, então eu estou aqui para auxiliar. Não temos alguns comentários apenas. O Pablo que está ali agora? Isso, tudo bem? Tudo bem. Não temos perguntas, professora. Tá. Temos alguns comentários sobre a importância do meio ambiente, sobre conhecer as plantas antes de plantar. Algumas considerações finais, professora? Só queria agradecer mais uma vez, parabenizar a Prefeitura de Passo Fundo por essa iniciativa tão importante, né? Utilizando aí as ferramentas digitais, né? A gente ainda está se adequando para esse processo, mas eu acho fundamental, acho que não tem volta. A gente consegue abranger muito mais pessoas desta forma. A interatividade também, às vezes a gente ia numa palestra presencial, tinha dúvidas e acabava não questionando. Hoje em dia, né, essas ferramentas nos possibilitam os ambientes, então, virtuais de aprendizagem cada vez mais forte. E eu queria parabenizar, agradecer, né, ao secretário, o pessoal da educação, do meio ambiente, a você aí, Paulo, que nos ciceroneou hoje, né, e deixar um grande abraço a todos. Ok, muito obrigado, professor. Tomara que a tecnologia venha para ajudar no equilíbrio, né, no meio ambiente, nos ajudar a protegê-la. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, professora. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.